Bom dia a todos aí, shalom, shalom. Eu coloquei como título desta reunião que, ainda que Moisés, o homem que representa toda a Torá, intercedesse por algo, Deus não iria ouvir e não manifestaria em prol da intercessão dele um favor. Favor é graça, né? Favor é graça. Aí diz assim, ainda que Samuel, que representa todos os profetas, intercedesse, ele não manifestaria graça. Então, eu não tenho como ser respondido através da intercessão de Samuel, nem da intercessão de Moisés. Aí está a representação do Tanar. Todo, entre aspas, o Velho Testamento, que eu chamo de Primeiro Testamento, que na verdade é o que é. Então, me preocupa se eu tenho uma intercessão, eu tenho uma sala de oração, eu tenho um círculo de oração, eu tenho algo que as pessoas se reúnem para orar. E Deus diz que ele não vai responder, porque nem tudo depende da intercessão. E aí eu preciso mergulhar nisso, porque se o povo estiver debaixo de sentença, não é intercessão, não é batalha espiritual que vai resolver. Só vai resolver nas cortes celestiais. E aí eu preciso diferenciar. Por exemplo, quem está em cativeiro e quem está aprisionado. Todo mundo precisa ser salvo, não é isso? Todo mundo é salvo? Não. Então, o quem é salvo conheceu a verdade. E ele veio proclamar a liberdade aos cativos. Quando você conhece a verdade, você passa a ser salvo por graça, por favor, imerecido. Mas agora você vai tomar conhecimento que também existe os que estão aprisionados. Os aprisionados são os que são sentenciados, diferente de somente levado cativo. Cativo é aquele que está distraído no mundo e não entende que o mundo é uma área de batalha, é um campo de batalha, não é uma área de lazer. Por ele estar distraído, ele acredita num bocado de besteira inútil, que faz com que ele vive num país da maravilha. E ele não conhece a verdade, ele é cativo. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará desse aprisionamento mental, dessa forma de pensar, desse cativeiro. Por isso que a palavra de Deus é poderosa para destruir sofisma, quebrar fortaleza. Essas fortalezas é um estado de mente. Aí eu tenho pessoas ao meu redor, na igreja e fora dela, em todo momento que eu convivo, pessoas cativas, que você precisa ser o proclamador da verdade para que ele saia do cativeiro. Mas tem pessoas também que estão aprisionadas, e aí eu preciso ensiná-las que o que levou elas a estarem aprisionadas foi a quebra de princípio. Eles transgrediram leis, e essas leis transgredidas fizeram com que o trono fosse acessado, os tribunais, e nos tribunais eles foram sentenciados. E aqui eu vou te mostrar, nesse texto de Jeremias, o porquê que ele não responderia nem a intercessão de Moisés e nem a intercessão de Samuel.
porque eles se enquadram nisso aqui. Então, olha só, vamos lá. Então, Yahvé me alertou. O que é alertar, irmãos? Se alguém coloca uma chamada de alerta no grupo, se alguém... uma chamada no jornalismo, que automaticamente você pode estar fazendo o que for, quando entra, você diz, caraca, alerta, alerta. Entendeu? Então, alguma coisa para chamar a atenção. Então, Yahvé te alertou. Ele quer te alertar nesta manhã. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Ele vai ignorar a intercessão. Então, as pessoas acham que é só ficar orando. Sabe? Orando, irmãos. E quebrando princípio. Quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Você pode orar, babar, espumar, ranger, dar pirueta, fazer dança profética, fazer ato profético, ler pauta. Se você não mudar a tua conduta, sabe? Oração é orar e mais ação. Não adianta você querer orar se você não tem ação de mudança. E muito menos um outro interceder se a outra pessoa não quer mudar. Então, para outra pessoa mudar, você tem que confrontar com a palavra para que ela entenda que ela está debaixo de um cativeiro. Ela está aprisionada. E depois que ela é mudada, porque ela é salva pela palavra, ela agora precisa ser liberta. Libertação é para crente. É para pessoa salva. Porque o não, aí a gente faz. A gente não. Deus que me livre disso. As pessoas fazem libertação para não crente. Quando quem precisa ser liberto é o crente, que está envolvido em vários embaraços, vários embalados de gato. Eu repito uma coisa que eu falo há mais de 20 anos. Quem precisa ser salvo é quem está no mundo. Uma vez que foi salvo pelo que Yeshua fez, precisa ser liberto, porque ele agora é salvo. Então, primeiro, ele sai do cativeiro porque ele conheceu o plano de salvação, alguém proclamou para ele. Agora ele precisa sair do aprisionamento, porque agora ele precisa ver o que dá legalidade diante de um tribunal para ele estar com a vida amarrada. Então, aqui, ó. Então, ainda que, Yahvé alertou, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que saiam. Você já pensou o que é você ir lá? Eu queria entrar aqui, Deus, na tua presença para interceder por B, por C, por A. Aí Deus diz, ei, pode parar. Eu não vou fazer nenhum favor, é graça, merecido para nenhum deles. Manda sair. Sai. Que é isso? Sai da minha presença, eu não quero. É o que está escrito aqui, irmão. E fica blém, 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 blém. Aí, olha, ele diz, saiam. Aí você vai perguntar, quando te indagarem, para onde iremos? Vocês lembram? Para onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna? 5.000 ele mandou embora, só ficaram 12. E dentre os 12, alguém falou, dura esta palavra. E ele falou, quer ir embora também? Aí responderam isso aqui para ele, ó. Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Respondeu-lhes, assim ordena o Senhor. O que é ordenar, irmãos? É decreto. Ó, ele ordena. Os destinados, já tem destino, sentença. Os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome e os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Tem 4 sentenças aqui sobre o povo. 4 sentenças. Aí ele diz mais, olha, pois eu, não é o diabo, não. É Deus, ó, pois eu
os castigarei. Tá vendo? Nem tudo é o diabo, não. Aqui é a mão de Deus. Aí você vai interceder achando que é o diabo. Primeiro, o diabo nada a ver com isso, já vou falar. Essa aí não foi eu, não. Essas 4 sentenças aí tá no Tribunal Celestial, no Supremo Tribunal Celestial. Não sou eu. Porque até para que eu possa agir, e aí eu vou explicar isso talvez um outro dia, eu também preciso ir no tribunal. Que com uma autorização legal eu posso agir, porque tem uma base legal. O diabo só faz aquilo que lhe é permitido, querido. E quem dá a permissão é você, é eu, somos nós, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. E muitos estão se precipitando, orando por coisas que não é nem para orar, porque estão debaixo de sentença. Ó, vamos lá. Pois eu os castigarei. Aí ele diz, com 4 tipos de destruidor. Declara Yahvé. Declara quem? Declara Iud Revavirê. Sou eu que estou fazendo. Com espada para matar, com cães para dilacerar, com aves do céu e com animais selvagens para devorar e destruir. Então, é tudo que tu vai vendo sendo devorado, tudo sendo destruído, tá bom? Farei com que seja motivo de horror diante de todos os reinos da terra. Por quê? É pergunta. Aí ele diz, por causa de Manassés. Manassés era o rei. Ó, Manassés foi o pior rei que já existiu em Israel. Sabe? E esse rei aqui veio existir porque o pai dele ia morrer e ficou lá com o rosto na parede, pedindo, perturbando, e a sentença dele foi prorrogada para mais 15 anos. No período de 15 anos, ele arruma essa coisinha linda aqui do pai, essa belezura. Porque ali existe a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana era que ele morresse, a vontade permissiva, porque Deus permitiu. E é uma bênção com restrição. Você já abençoou com restrição? Tu abençoa, mas não é o que tu quer? Aí o que ele fez? Ele permitiu. Aí, ó, o filho de Ezequias, rei de Judá. Você lembra que Ezequias tinha que botar em ordem a casa dele, porque ele ia morrer? Foi isso aqui. Por tudo quanto fez em Jerusalém. Ah, ele fez. O que ele fez em Jerusalém? A nação está debaixo de uma sentença, porque o cabeçudo de Manassés fez. Aí, olha só. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem te entristecerá por ti? Quem te dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se estás bem ou precisa ajudar? Só um gatilho. Você sabe quem é Bibi? Bibi é o nome, carinhosamente, do primeiro-ministro de Israel hoje, que é Netanyahu, né? É Benjamin Netanyahu. Netanyahu, né? Netanyahu. Ele é conhecido Bibi, criado nos Estados Unidos, sabe? E não é o primeiro-ministro dessa nação à toa, não. Então toma cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Bom, vamos para cá. Ó, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Hã? Quem? Aí ele diz, tu me rejeitaste, afirma Yahvé, e retrocedeste, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar a minha misericórdia.
Ah, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Sim, se renova. Até que ele diga, não vai renovar hoje, porque eu estou cansado. Não renovo hoje, porque a misericórdia é minha. É o que ele está falando aqui. E quando ele não quer renovar a misericórdia, ele libera uma sentença do trono dele. Aí você não pergunta a ele. Você quer interceder. Ah, você pode ser Moisés, querido. Você pode ser Samuel, que ele diz: não vou responder, não vou liberar misericórdia, não vou fazer favor, tira esse povo daqui, tem 4 sentenças sobre eles, eu vou liberar as 4 sentenças e não quero conversa. Mas por quê? Porque eles fizeram algo. O que eles fizeram? Eles abandonaram a minha pessoa, eles me rejeitaram, eles não querem saber de mim, eles tratam a minha palavra com desdém, não é? Aí a gente está intercedendo. Ah, eu quero que ore pelo meu filho, porque o meu filho não quer se converter. Ah, eu quero que ore por tal coisa para mudar. Ah, eu quero que ore pelo meu casamento. Querido, não adianta eu ficar orando se você não quer tomar vergonha na cara. Então, os meus que eu oro, eles precisam sair do cativeiro. Eles precisam mudar o seu proceder, eles precisam se alinhar à palavra. Os teus também, eles estão cativos. Olha, você acha precioso o que você ouve aqui de manhã? Porque se tu não prega, tu tinha que, no mínimo, trazer as pessoas para cá para ouvir. E como as pessoas dão um jeito de nos tirar dos lugares para que não nos ouçam, porque querem ser enganados, querem seguir sendo filhos de Tabael, aqueles que são filhos para nada, que não servem para nada. Você conhece alguém que não serve para nada, que viveu e que vive uma vida inútil, que não produz nada? Irmãos, se nós passarmos a nossa vida aqui sem propósito, qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido de amanhecer e anoitecer, de passar uma semana, de passar um dia, passar uma semana, passar um mês, passar um ano sem produzir nada? Qual o sentido da tua vida? Porque você pode estar vivendo como Peter Pan no país da maravilha, como Alice, ou no mundo da fantasia, como Peter Pan, que você está no meio de uma guerra, mas você não é desperto, porque você está cativo na mente. As bombas estão estourando atrás, na frente, em cima, e você, o que houve? O que foi? Você vive num campo de batalha desde quando nasceu, mas essa que o mundo é uma área de lazer. A Escritura diz, antes de você nascer, o mundo jaz no maligno. Antes de eu nascer, o mundo já estava dominado pelo maligno. Isso aqui é um campo de batalha, ele é inimigo da tua alma. Ele é inimigo da minha alma. Se ele é inimigo da minha alma, ele ataca minhas emoções, ele quer me contaminar, ele quer me aprisionar. Mas tem lugar que você não pode nem falar de inimigo, você não pode nem falar de batalha espiritual. Ah, não fala que não, pastor, de batalha espiritual, porque o povo não gosta, o povo quer ser enganado, e você alimenta esse tipo de engano. Qual o benefício que você está tirando disso? Deixar de ensinar a verdade provavelmente tem algum benefício. Está aqui, ó. Por causa de Manassés. Então eu preciso falar para Manassés se arrepender e tomar vergonha na cara. Eu preciso confrontar Manassés com a verdade, porque ele está cativo. Ah, mas eu vou fazer a política da boa vizinhança. Senão eu vou ter tido como alguém antissocial. Que se dane o ser social. Como é que você vai ser social? Você vai ficar fazendo
pose, selfiezinho em festinhas, quando você não quer se comportar de forma digna, íntegra, diante da verdade. Você vê as pessoas indo para o buraco e não alerta, você é tão cego quanto eles, você é guia de cego, guiando cego. Deus vai nos cobrar, querido. E olha, eu talvez não consiga nem sair desse texto. E tem tantos outros textos atrelados aqui que você não sabe. Ó, pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem te dará o trabalho de cruzar o seu caminho para saber se está bem ou precisa de ajuda? Aí ele diz, eu rejeitei, tu me rejeitaste, afirma Yahvé, retrocedeste, por isso estenderei a minha mão contra ti. Te destruirei, eu estou, pois, cansado de te demonstrar a minha compaixão e misericórdia. Aí você vê agora, isso aqui é uma sentença, é um julgamento. Não é o inimigo, tá? É Yahvé. Como é que eu mudo isso? Aí a religião me ensinou, ora e jejua. Jejum que você faz para tentar mudar a vontade de Deus é manipulação, é feitiçaria. É criança que se joga no chão, está fazendo greve de fome, se batendo para chamar a atenção, e Deus não vai se mover pelo teu piti. Deus se move pelo princípio da palavra. O jejum é para você falar para a tua alma, que é a sede das tuas vontades, que quem governa é o teu espírito, e avisar o teu corpo que você é um ser espiritual. Logo, você jejua para fortalecer o teu espírito, para que você tenha condição de cumprir no espírito, na alma e no corpo o que é a vontade de Deus. Não para que Deus veja que você está jejuando e mude sentença a teu favor. Se você jejua com esse propósito, isso é feitiçaria. Mas a maioria pensa que jejum é só fazer greve de fome. E a primeira coisa que fala, vamos jejuar. Qual a motivação do jejum? Porque a religião nos ensinou errado. Olha aqui. Ó, eu espalharei ao vento como a palha nas portas da cidade. Se lembra que ele disse para Pedro? Eis que Satanás te chamou para cirandar como cirando trigo. Quando o trigo é cirandado, o vento espalha a palha. E ó, eu espalharei ao vento como palha nas portas da cidade, da terra. Deixarei-os sem filhos. Você já notou que tem pessoas que não conseguem de forma alguma ter filhos? E aqui, em Israel, sempre foi não ter filho é símbolo de maldição. Essa era a agonia de Penina. E aqui Deus diz, eu vou deixar sem filhos. E diz, ó, destruirei o meu povo, todavia não desistiram dos seus maus caminhos. Ele está fazendo as coisas como castigo, como punição, para ver se o povo acorda e desperta. Aí você bota a mão em cima do juízo, porque você quer que Deus mude o juízo. Ele diz, não, querido, juízo você não vai mudar na intercessão, somente aqui, sem que haja um protocolo. E, ó, eu espalharei o vento como palha nas portas da cidade, da terra, deixarei-os sem filhos, destruirei o meu povo, todavia não desistiram dos seus maus caminhos. Eles querem seguir os maus caminhos, e a gente está orando por eles. Não, eu quero mudar. Não, ele não quer, ele tem que ser confrontado. Ah, mas você não quer confrontar, você quer ficar bem na selfie?
Ó, aí o que aumenta? O número de suas viúvas tem se multiplicado, porque as viúvas seguem viúvas. A maioria é viúva de marido vivo e a maioria dos filhos é órfão de pai presente. Ó, mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um exterminador. Que horas que vem esse exterminador? Ao meio-dia. Um exército, um exterminador sobre eles. Até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz dele um lamento. Olha, aqui vem o exterminador. Ah, Salmo 91 fala da peste que voa ao meio-dia. Esse é o exterminador. É o portal das 12. Um portal é aberto para que esse exterminador atue. Esse exterminador, ele atua com autorização da Suprema Corte. Tá? Depois você dá uma olhadinha lá no Salmo. Ó, portal aqui, ó, do meio-dia. Aí vem lá, ó, a mãe. Não terminei tudo, não. Ó, o jovem guerreiro, fiz de um momento para o outro. De repente, ó, caíste sobre ela profunda angústia. Agora a mãe está com angústia e apavoramento. Porque vai acontecer uma catástrofe que o dia da pessoa é encurtado, é abreviado. Porque a notícia é tão ruim, já ouviu falar, caraca, acabou o meu dia. Não, não acabou, ainda tem, faltam 8 horas, 7 horas para acabar o dia. Não, acabou o meu dia. O dia para a pessoa é encurtado, por causa de uma catástrofe. Às vezes acaba o dia, acaba a semana, acaba o mês, acaba o ano, e às vezes a pessoa vai ficar aprisionada nisso aqui, num luto melancólico, por causa de uma catástrofe, que é um juízo. E olha o que diz, ó. Aí ela tem angústia na alma. Tem que fazer análise, ó. E apavoramento, pavor. Tá vendo? Ó. Pavor, ó. Pavor e angústia. A mãe de 7 filhos desmaiou. Olha aqui ó, a gravidade. Ela desmaiou. E está ofegante. Você imagina a pessoa que tem a notícia que desmaia, que está ofegante? Para ela, o sol se pôs por mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Acabou o dia antes. Ó. Quando é que o sol se põe? Quando acaba o dia. O dia dela acabou antes. Ó. Ela foi grandemente envergonhada. Ó, eu cansei de orar fazendo caca na rua, onde tinha aí 50 bandidos traficantes querendo me matar, e não que eu fosse bandido nem traficante, mas porque eu afrontava eles e brigava com eles e trocava tiro com eles, mesmo sendo trabalhador. Então eu dizia para a minha oração, Deus, não deixa eu morrer não, porque minha mãe vai ter muita vergonha de ver eu no chão, cheio de bala, porque eu estou fazendo guerra com traficante. E as pessoas pensam até que eu sou bandido, e eu não sou. Eu sempre fui trabalhador. Mas não dá essa vergonha, não deixa eu dar essa vergonha para minha mãe, não. Não deixa essa notícia chegar para minha mãe, não, porque ela não merece isso. Quantas mães que os filhos estão fazendo guerra, que estão quebrando o princípio, que estão roubando, estão traficando, e depois a mãe vai lá reconhecer o corpo. E quando diz, ó, fulano morreu. Mas ele não estava preso, ele só estava cativo. A mentalidade dele fez com que ele entrasse num cativeiro.
E ele vive num mundo achando que esse mundo é uma área de lazer, não um campo de batalha. E, literalmente, ele vive numa batalha, porque o Brasil é um país que vive uma guerra. Só não é declarada que está em guerra. Mas, além da guerra natural, há uma batalha espiritual. Onde, hoje, 90% das mães ou dos traficantes são filhos de crente, que ganham o nome de Pedro e Paulo, e que daqui a pouco alguém fala, Pedro e Paulo estão lá na praça fumando, está lá na praça cheirando. O Lucas também foi com também. Mas que tem esses nomes? É tudo filho de crente. A gente tem complexo aqui que a gente anda com talite, anda com Bíblia. Eu conheci vários. Bom, é humilhada, agora, pois, entregarei os sobreviventes à espada. Aí vai outra sentença, à espada, na presença dos seus inimigos. Irmãos, nesses casos aqui, nem Moisés, nem Samuel. Quem sou eu na fila do pão? Aí eu fico olhando os casos que me chegam, os pedidos que põem em grupos. Eu digo, Deus, pode orar por isso aqui? Para me botar a mão nisso aqui ou para me tirar a mão? Porque a Escritura diz, não ponha de forma precipitada a mão sobre o outro, para que tu não te torne cúmplice. Mas você faz isso porque tem o discernimento, o entendimento do que a Escritura ensina. Ah, você é metido, é arrogante, é soberbo. Porque o nosso dever é orar por todos. Será? Tu está equivocado, querido. Tem muitas ocasiões que eles nem oraram, nem botaram a mão. Entendeu? Porque botar a mão em determinados balaios de gato, tu vai tomar bordoada junto. Já viu quando um pai ou quando a mãe ia disciplinar e que pegava um cinto, pegava um chinelo e que o outro irmão entrava e botava no meio? Normalmente levava junto. Se mete não. Pá, pá. Vai ganhar também. Ou ganhava porque tentava tirar, ou ganhava porque ria. Era o tempo que a primeira vara da infância e juventude era de goiaba. Hoje nem pode. Né? Hoje já mudaram tanto os princípios que o pessoal quer te levar em cana. Bom, vamos lá, que eu vou tentar fechar esse capítulo. Você está vendo, irmão? É uma questão de intercessão. Eu estou te mostrando que é uma questão de tribunal. Já é uma sentença. Aí, olha o que vai acontecer. Jeremias vai se lamentar. Porque ele está falando com Jeremias. Irmãos, olha o nível dos intercessores. Moisés, Samuel e Jeremias. Porque Deus fala isso para Jeremias. Olha para a minha vida e diz, pô, Moisés, Samuel, Jeremias e o Almir. E Deus tratou Moisés, Samuel e Jeremias assim, imagina o Almir. O que eu aprendo aqui então, Deus? Olha o que Jeremias vai seguir ensinando para nós. Jeremias entende que aí não adianta ele orar pelo outro. Ele vai orar por ele. Primeira coisa num tribunal, você orar por você. Eu sou cativo? Eu sou prisioneiro? O que é um cativo? Cativo é quem vive no mundo da lua, que não percebeu que está em batalha espiritual, que o mundo jaz no maligno e que foi enganado com a mentira do sistema. Ele é alguém adormecido, como as 10 igrejas que dormem. Ele não é desperto. Então, eu preciso ser desperto. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo fala, o Xalia. Desperta tu que dormes, e Cristo Jesus
Yeshua Hamashia, te esclarecerá. Então ele diz, ó, ai de mim, e pobre de minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem de guerra, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei teu nome, jamais emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Ele está na batalha contra o sistema, e o sistema o amaldiçoa. Mas ele diz, olha, eu estou brigando, não desisto não. E ele diz mais, eis que o Senhor fala, há um diálogo entre os dois agora. Eu, com toda certeza, o fortaleci para o bem e intervi a teu favor no tempo da desgraça e da provação. Sabendo que o tratamento de Deus com ele é diferente? Ele fala dos medos dele, ele fala da preocupação com a mãe dele, para que não ocorra o que está em cima, lá em cima, sentenciado. E ali diz, ó, ai de mim, pobre da minha mãe. Entendeu? Aí ele diz, olha, aí ele apresenta a defesa dele, ó, pois sou um homem de guerra, travando grandes batalhas em toda a terra. Por que ele menciona? Jamais emprestei nem tomei emprestado. Ele não foi pegar nada das riquezas das nações. Ele não se comprometeu com ela. Aí diz mais, eis que o Senhor fala, eu com toda certeza, né? Aqui, ó. Adonai falou. Aí ele diz, haverá alguém, rapaz, de quebrar com mão de ferro? Não, haverá alguém capaz de quebrar com as mãos de ferro o ferro que vem do norte? Ou o bronze? Quem vai quebrar isso aí? O que está vindo lá do norte, como bronze. Nós estamos na era do ferro e do bronze. É as partes inferiores da estátua. Se lembra as partes? Os metais? Ouro, prata, bronze e ferro e barro. Pensa na estátua e vê a que nível. Ah, mas não, o ouro está lá no Babel, a confusão. A prata está no peito com a filosofia. Hã? Os persas, que agora está se levantando de novo, é a parte de quê? De bronze. Junto com quem? Com a parte de ferro. Qual a parte de ferro? São as pernas. E tem duas pernas com 10 artelos. Que parece que é a coisa, ele está falando do hibridismo. Não vamos entrar para essa área, não. Tá? Então, aqui, ó. Haverá alguém capaz de quebrar com as mãos o ferro que vem do norte, ou o bronze? Vem do norte, irmãos, do hemisfério. Israel está no hemisfério norte. O relógio da humanidade está lá no norte. A gente tem que alinhar tudo por lá. Então, aqui, ó. Eu farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Ó Yahvé, aí ele intercede. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores, não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. Sabes que por tua causa, ele diz, olha, por tua causa, pelo teu reino, tenho sofrido ofensas e humilhação. Ele está falando, ei, eu não estou no sistema, não. Eu estou contra o sistema, brigando. Tem igrejas que eu não posso entrar, eu sou colocado em cisterna, tem tempo que eu só posso chegar na porta, eles me tiram.
Porque eu não quero concordar com o que eles estão fazendo errado, eu denuncio. Eu sou voz profética. Agora eu vejo um bocado de profeta aí alinhado com erro. Irmãos, um bocado de profeta que se diz profeta, mas Jezabel também se diz profeta, ensinando distorcido e manipulando, tendo controle com o espírito de Beelzebu do lado religioso. Sabe? Dando suporte à estrutura, para o mecanismo do sistema funcionar e as pessoas sendo enganadas. Mas por que são enganadas? Porque gostam, resistem à verdade e Deus permitiu que eles sejam enganados pelo espírito da mentira. Está lá em Tessalonicenses. Porque resiste à verdade vai ser enganado. O povo que resiste à verdade, quando aparecer o holograma do anti-messias, vai sair correndo. E ele diz, olha, não, quando disserem que é eu, não vai, não. Quando falarem que é paz, cuidado. Mas o pessoal quer o sinal. Caraca, promoveu a paz. Uhum. Oremos pela paz. Uhum. Ore sem o discernimento. Porque quando acontecer o que você está orando, sem discernir, tu vai achar que é a resposta à tua oração. Isso vai te levar para um alçapão. Bom, aí ele diz, quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi. Cada frase, eu a digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim. Eu te pertenço. Irmão, que coisa linda. Ele diz que a palavra está nele, está no íntimo dele, que ele encontrou, que ele comeu, que é aquilo que ele é nutrido. Ah, eu ouvi alguém falar isso lá no Brit Hadashah, que é o Segundo Testamento. Eu tenho uma comida e uma bebida, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Entende? Ele diz por que ele sofre humilhação. Não, se está sofrendo humilhação, perseguição, se tem dificuldade, ele não é de Deus. Não? Você precisa tirar esse óculos aí da religião e olhar pela ótica do reino. Porque é antagônico. Muito pelo contrário, irmão. A oposição está em você fazer as coisas de Adonai. Se você vai fazer algo para ele e você vê o inferno se levantar, porque é para ele. Se você está fazendo algo que você não tem nenhuma resistência, cuidado que você pode não estar indo contra, mas está fazendo exatamente a favor. Se todo mundo vai para um lado e faz, todo mundo é imundo, você vai entender a frase de mamãe. Você não é do mundo. Porque você tem que andar na contramão do sistema do mundo. Você tem que andar praticando a contracultura da cultura, porque cultura é culto. Mas você se insere na cultura. Porque é culto, né? Ser aculturado, não é? Será que é legal ser aculturado com a cultura que é um culto? Que vem de colui, encontro? Tá aí, você sabe a origem da junina e da joanina, da Juliana. Você sabe que esse mês, o calendário juliano é Júlio César? Você sabe que ele, como imperador, ele era idolatrado? É ídolo? Tanto um como o outro. Você sabe que por trás de cada São João, São Pedro, o São é porque eles se tornaram santos católicos e são ídolos.
Não tem nada a ver com a unção apostólica, porque eles eram santos separados para cumprir o propósito em vida. Eles não foram santificados depois da morte. Quem inventou isso foi Roma. Então, pegaram nomes de homens que eram judeus, que viviam a Torá, que viviam o Brit Hadashah, que cumpriam princípios, e beatificaram, santificando e tornando eles santos católicos de uma outra religião. E é substituir quem eles eram por algo que eles nunca foram. E celebrar festa para eles, com comida típica, é altares pagão. E não diga que você faz isso, celebra isso, e que você está fazendo coisa para o reino. Você não está fazendo para o reino. Não de Yeshua. Tu faz para o reino antagônico, porque você é prisioneiro na tua mente, é cativo. E não é liberto. E provavelmente nem será salvo. Porque é idólatra. Irmãos, cristianismo só mudou os objetos da idolatria. E todas as denominações são filhas de Roma. Os pais da igreja, ditos pais da igreja, na verdade têm o nome de pais porque são padres. Entende? Porque a Escritura diz que o pai da igreja é Abraão, ele é o pai da fé. E ele não era padre. Ele era um patriarca. Descendente de Noé. Lá pela tribo de Sem. Que ama a palavra. Tinha fagulhas, centelhas do original. E que foi incendiado. Aqui está um deles, ó. Quando a tua palavra foi encontrada, eu as comi, cada frase, e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Tu és meu dono. Será que nós temos condições de fazermos essa intercessão por nós? Este currículo aqui tem que ser seu. Este currículo aqui tem que ser meu. Ó, de 10 a 16. Eu tenho que viver isso aqui, irmão. Jamais, aí ele diz, jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Sim, sabe quem está falando? Eu não ando no conselho dos ímpios e nem me detém na roda de pecadores. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite, porque este será como árvore plantada junto à corrente de água, cujo devido tempo dá o seu fruto. Ele está falando que ele não pegou nada emprestado com as nações, que ele não se sentou nesse tipo de mesa e que ele não celebrou esse tipo de festa. Está aqui, ó. Jamais... Bendito seja o nome de Adonai. Me sentei. Os que se divertem. Nunca participei das suas festanças. Sentei-me sozinho, porque tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Irmão, é melhor tu estar só do que mal acompanhado. Está aqui, ó. Só não, ele estava muito bem acompanhado. Porque a minha dor, ele diz, ó, que está na alma dele, a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grave e não tem cura, porque te tornaste para mim como um ribeiro seco cujo manancial falha. Contudo, eis que veio a resposta. Eis que veio a resposta de Yahvé. Aí ele diz, ó,
se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir. Ainda faltava coisa. Ó, se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz, profeta. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Você está entendendo? Você vai influenciar e não ser influenciado. O que nós mais temos sendo usado pela a grande mídia e pela grande elite é influencer digitais. Influenciadores que influenciam para o errado. Cadê os influencers do reino? Aonde estão os influenciadores do reino? Que confronta as pessoas que estão na contramão do reino para que eles voltem e que não são influenciados. Somente as pessoas que são libertas do cativeiro mental, que tem noção que está num campo de batalha, que não vive no mundo da fantasia de Alice, nem no mundo imaginário de Peter Pan, que foi tirado da Matrix, que foi desperto. Somente 5% foi desperto. Está tentando acordar. Outros 5%, porque 90% está totalmente adormecido. Mas você desperto, mas está amordaçado, o que, que adianta, irmãos? Ele me dá a revelação se eu tenho que botar uma mordaça na boca. Eu sei que é uma mensagem de muita reflexão, mas do teu lado, agora, hoje, tem cativos. Do meu lado, tem cativos. Você pega a juventude, eles não veem perigo nenhum. Não, tudo normal. São cativos. Vivem em meio à guerra, que nem sabe que está na guerra. Essa é uma classe, irmão. A salvação é para todos, mas não são todos que querem. A libertação é para todos, mas não são todos que querem. E Deus não vai forçar ninguém a fazer, mas Ele quer que as pessoas se convertam. E para que haja conversão, tem que haver pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que falar e falar e falar. A incredulidade também vem pelo ouvir e ouvir. Para e pensa, quem está no mundo, no país da maravilha, o quanto ele ouve o dia inteiro. Coloca isso por dia, por horas, por semana, por meses e por anos. Que quando você, para não confrontar, para não entristecer, não fala, o inimigo segue falando sem se calar. O inimigo hoje quer colocar uma mordaça para que esse veículo aqui, e já está colocando, já puxou a corda, não fale, não denuncie. Porque através disso aqui você alcança muitas pessoas. Mas a gente vai sair daqui. Você tem usado esse veículo, essa janela, esse portal, para ser um influenciador do reino? Irmãos, nem tudo é intercessão. Se você não levar a pessoa a uma mudança, uma metanoia, ou a um
techuvá. O cativeiro, ó, é na mente. As nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí você é um discípulo de Yeshua. Você vai entender o que está em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu a pregar boas novas, a pôr em liberdade os cativos e anunciar aos aprisionados de espírito o ano aceitável do Senhor. Quem são os que estão cativos? E quem são os aprisionados? São duas categorias. E eu estou falando da primeira, dos cativos, que estão debaixo de sentenças. E que você pode mudar, tirando do cativeiro, bombardeando a fortaleza, que é a mente. Que você tem uma arma poderosa. Alguns têm até arma, mas não têm munição. E não sabe como atira com essa arma porque ela está descarregada. Sabe? Você tem que fazer um treinamento com essa arma aí. Vai para o espelho. Diga, vamos lá, o primeiro que eu vou pegar é você, que eu sei quem está aí dentro. Não, como eu já preguei, volta e meia, eu fico olhando no espelho pregando para mim mesmo. E eu aprendi isso com alguém. Se tu quer pregar, pegue a palavra, vá para o espelho, se olhe, prega para você. E aí você começa a olhar para você e pregar para você. E quando sair de lá, não esquece como tu era. E é bíblico. Não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas tornai-vos praticantes, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que contempla o seu rosto diante de um espelho. Ele está diante de um portal, mas ele não passa. Ele não tem mudança de uma dimensão para outra. Ele só contempla, mas não muda. Porque ele ouve, mas não pratica. Vamos fechar este capítulo, pelo menos. Aí, ó, ele diz: contudo, eis que veio a resposta de Yahvé: se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir, e se falares o que é precioso e não o que é inútil, então será meu porta-voz, e lhe voltarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão. Jamais, pois estou contigo, a fim de te resgatar e de te salvar. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Ele diz: fique alinhado, que eu mesmo serei o teu resgate. Serei o teu parente próximo. Serei o teu libertador. Serei o teu Goel. Sabe o que é resgatador? Quando alguém está em cativeiro, um resgate tira ele. Entende? Qual o valor do resgate? É tal. Tira ele com resgate. Você se identifica e diz qual a dívida dele aí que ele está em cativeiro. Nos anos 80, aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o que mais tinha era sequestro. Alguém saía, não tinha noção, daqui a pouco parava o carro, blum, blum, pegou, encapuzava, amordaçava, levava para um cativeiro e exigia o quê? O valor do resgate. Da onde vem esses princípios, né? Ainda que distorcido.
que eu quero com isso? Eu não, ele. Te mostrar, irmãos, que orar e orar, sem entender os princípios, sem entender o que é cativeiro, sem entender o que é aprisionado, sem entender que nós precisamos mudar e levar as pessoas a mudanças, você vai ficar aí orando por gente que não quer nada. Mas que você não confronta essas pessoas e ensina com amor no dia a dia, e eles não vão mudar somente pela oração. Porque não é isso que tira eles de lá, eles estão debaixo de sentença. Sentença que veio da onde? Do trono. Eu vou ver se semana que vem eu volto nesse assunto, pegando desse tema aqui, para que eu fale sobre a decisão. Até então, olha só, abra aqui rapidinho em Isaías, eu fecho aí. Literalmente eu fecho aí. Isaías 7. 7, 6, ó. Versículo 6. Subamos contra Judá. É o mesmo que Jeremias está falando aqui no 15. E provoquemos a cisão. Corta ele. É a divisão em seu seio. Em nosso benefício, estabelecemos como um rei sobre ele o filho de Tabel. Tabel. Tá vendo? Foi estabelecido lá como um rei, o filho de Tabiel. Sabe o que é isso? Tabiel, bom para nada. Vê se não é um quadro de hoje. Tu é bom para quê? Para nada. Foi feita uma cisão para que as pessoas sejam bom para nada. Vive a vida inteira improdutível, porque não é bom para nada. Até acha que é bom, mas se você for bom para algo que é inútil, não é bom para nada. Entende a gravidade? E isso é tribunal. Aí, eu quero mudar algumas coisas. Eu também quero. Aonde eu vou? No tribunal. Mas eu preciso olhar algumas coisas do tribunal. Tá bom? Isso é uma mensagem com muito carinho. Não é briga com ninguém. E a minha oração nesta manhã é que o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa te direcionar a fazermos as coisas de forma correta, a nos posicionarmos, irmão, de que lado nós estamos. E aquele que está em cima do muro, o muro é deles, sabe? O muro é deles. Há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade de techuvá. Porque senão, você pode botar orando Moisés, Samuel, que ele não vai responder. Ele diz, tira daqui, porque esse povo está debaixo de sentença. Nem tudo, irmãos, é o diabo. O diabo só faz aquilo que é permitido que ele faça, porque há uma demanda quebrada lá no tribunal, Supremo Tribunal. Então, eu vou te falar uma frase que eu dizia quando eu era desviado, mas não era um apóstata. E eu dizia isso no mundo. Se você fizer alguma coisa contra um feiticeiro e o feiticeiro serve o diabo, Deus muda. Porque Deus é maior que o feiticeiro e que o diabo.
Se você fizer uma coisa contra um crente e o crente serve a Deus, e Deus fizer alguma coisa contra você, ninguém muda. As pessoas têm medo de quem faz feitiço, mas não tem medo de falar dos homens e mulheres de Deus. E quem protege eles é Deus. Por isso, cuidado. Porque se você entrar debaixo de uma sentença que foi dada por Deus, só Deus pode remover. E pelos princípios dele. Que a gente possa pensar nisso. Que a gente possa ter mais temor. E deixa que os graúdos briguem entre si. Que tem muita gente aí, irmãos, que só Deus na vida deles. Tá? Então, que a Adonai te abençoe aí, te dê um dia abençoadíssimo. Tem foto? Olha, já está com 4 quadradinhos aí para mim, que eu estou no celular. Vamos ver se aparece mais algum rostinho bonito aí. Pastor Christian hoje não apareceu por aí, não? Aê! Aê! Show de bola. Que a Adonai abençoe vocês aí. Um dia abençoadíssimo, tá bom? E coloque aí, se expresse aí no grupo, incentive. Tem um pessoal no grupo que a gente tem assim, quem é esse povo? Aonde eles vivem? Da onde eles vêm? Quem são eles? E normalmente são as pessoas que mais botam figurinha aí que vai enchendo o grupo, né? Que vai enchendo o grupo. Não ponham nada aí, porque é um grupo nosso para estudo. Senão fica enchendo a memória do celular, o pessoal sai, né? Às vezes sai porque vai chegando mensagem, o pessoal nem vê, vou sair daqui que está enchendo meu celular. Entendeu? Então, evite colocar aí, se for alguma coisa do estudo, a gente põe, depois tira logo. Não fique. Oi, não é para bate-papo nosso. Tá bom? Só lembrando a vocês que não é. E tem um grupo aí que a gente não sabe por onde anda, como vive, quem são eles, como sobrevivem. Vamos ter que fazer no Globo Repórter desta noite. Quem são as pessoas que vivem na moita nos grupos? Da onde eles vêm? Como eles vivem? Como se alimentam? Quem são eles? Mas estão aí, entendeu? Estão aí. Tá bom? Então, que a Adonai te abençoe aí, no nome poderoso de Yeshua. Um abraço, a paz.